Você, sim, você mesmo, que vive passeando pelas redes sociais, deve ter visto alguma coisa sobre a série da Netflix que viralizou sobre o serial killer Jeffrey Dahmer. E não precisa se preocupar em assistir isso não, eu mesma não assisti, mas li as matérias das atrocidades que ele fez e vou dar um breve resuminho aqui. Basicamente, foram 17 vítimas. Ele seduzia homens negros e os levavam para sua casa, matava, estuprava seus corpos e quando o corpo parava de servir para satisfazer seus desejos carnais, eles os cortavam para cozinhar e comer. É isso aí mesmo. Qualquer pessoa em sã consciência reagiria a essa notícia com "Meu Deus, que horror! Isso não pode ser considerado humano!" Mas o que temos atualmente visto é esse tipo de coisa aqui. Eu no Halloween fantasiado de Jeffrey Dahmer. Como eu queria ser, como eu sou. Pais têm vestido suas crianças como Jeffrey Dahmer para o Halloween. Minha namorada tem os mesmos óculos que Jeffrey Dahmer. Acho que gosta dela por isso. Hoje no trabalho, falei para as meninas, com toda certeza daria em cima do Jeff Dahmer, um nerdzinho bonito na época, mas ele não ia gostar da fruta aqui. Entre outras atrocidades. E isso não é um caso isolado não. Experimenta jogar os nomes de Dylan Klebold e Eric Harris na pesquisa. Para quem não sabe, eles foram os responsáveis pelo massacre escolar em Columbine, que deixou 15 mortos, incluindo os assassinos, 25 feridos e traumas por uma vida inteira a todos os sobreviventes. Adivinha como muitos reagem a isso? Pelo ponto de vista namorando Dylan Klebold. Depressiva porque nunca vou poder conhecer, conversar, tocar Eric Harris. Vida longa a Eric Harris e Dylan Klebold. Eric Harris, eu estou implorando a você, por favor. Lembrando que esses foram casos reais, assassinos reais, vítimas reais. As pessoas têm perdido completamente a noção e o pudor, enaltecendo e romantizando o que, seguindo uma lógica humana, deveria ser abominado. E não sou só eu quem estou apontando isso, não. Como se eu estivesse dando um veredito por conta própria. Não, nada disso. Na verdade, ninguém teria que estar apontando isso. Isso deveria ser uma consciência coletiva. Mas até as mães de vítimas do Jeffrey têm sido obrigadas a vir a público apenas para dizer o óbvio. Como uma mãe de uma vítima do Jeff Dahmer que diz que fantasias de Halloween do serial killer são tortura para as famílias. O próprio pai de Dahmer teve que vir a público reclamar da glamorização que a Netflix gerou sobre o que deveria ser uma coisa hedionda. Lembrando, era o filho dele e ainda assim ele teve uma noção maior que as outras pessoas que não tinham nada de vínculo com ele. Ele teve a noção de saber que tudo isso está errado. O pai de Jeffrey Dahmer está considerando processar a Netflix por glamorizar os assassinatos do filho. Bom, acho que isso deve ter sido suficiente para vocês entenderem onde eu quero chegar. Mas voltando ao ponto principal, o que leva uma pessoa a idolatrar assassinos, psicopatas e afins? O que leva alguém a olhar monstros que cometeram atrocidades e desejar prestar uma homenagem ou até ter um relacionamento com eles? Bom, um caso clássico é o de Coringa e Arlequina. Quantos queria o Coringa da minha Arlequina e vice-versa vocês não viram por aí? É menos pesado por serem personagens fictícios? Talvez pode ser. Mas o relacionamento extremamente abusivo que eles representam que é o real problema. Ainda mais quando é romantizado por tantas pessoas, em sua maioria jovens. Quando crianças, a gente tende a querer imitar tudo que a gente vê. Quantos de nós já nunca tentou grudar na parede para tentar imitar o Homem-Aranha ou fazer garras como o Wolverine, até se enfiar num canto escuro e dizer que é o Batman? Quando adultos? Bom, na teoria temos um desenvolvimento emocional mais evoluído, de forma que entendemos que, mesmo desejando ter poderes, não é algo que a gente pode realmente realizar. Contudo, há coisas mais reais que desejamos. Desejamos ser amados, desejamos ser desejados, e isso, sem uma consciência saudável, pode ser perigoso. Por que as pessoas estão achando lindo se fantasiar de um assassino canibal? Dizer como ele era bonito, ou imaginar namorar jovens responsáveis por um massacre numa escola? Porque elas desejam um relacionamento agressivo como o de Coringa e Arlequina? Porque elas desejam intensidade e reconhecimento. Vou fazer um vídeo específico sobre a Arlequina, então hoje eu vou falar bem por cima sobre o relacionamento dela com o Coringa. No caso do relacionamento abusivo de Arlequina e Coringa, temos a intensidade com o reconhecimento. A única forma de afeto que ela conseguiu de Coringa foi o afeto negativo. Não importava se ele maltratava ela, no geral ele estava ali. Mesmo que com mentiras, ele fazia um falso reconhecimento de que precisava dela. Jogava essas palavras falsas para manipular e, dentro da solidão avassaladora que a Arlequina sentia, aquelas mentiras sobre ele se importar com ela eram os únicos momentos bons que ela vivia. Somente distorcia os acontecimentos e amenizava tudo para que ela apenas focasse no fato de ser desejada. Ela via sim o que Coringa fazia com ela, mas o desejo de ser desejada era muito maior.
Ela poderia ter 1000 dias ruins, mas justamente ter tantos dias ruins fazia com que o raro dia em que Coringa fosse gentil com ela fosse o sentimento mais poderoso do mundo, poderoso o suficiente para que ela guardasse mais 1000 dias para senti-lo de novo. No caso do massacre em Columbine, temos ali a necessidade do reconhecimento. A única forma de participação social e fama reconhecida de ambos foi através da destruição e do crime. Parte dos escritos pessoais de Eric Harris mostraram muitas razões para esse desejo de matar. Ele dizia que queria ser visto como a lei, também dizia que vale a pena matar a raça humana, já que também teria vingança por ser provocado na escola. Ele queria ser reconhecido por trazer justiça, de uma maneira bem distorcida. Além de que os diários de ambos também documentam que eles desejavam um ataque de magnitude semelhante ao do atentado de Oklahoma City e de outros incidentes violentos que ocorreram nos Estados Unidos na década de 90. Ou seja, eles queriam que se repercutisse. Eles queriam que aquilo fosse lembrado. E foi. Os crimes cometidos por Jeffrey Dahmer não foram motivados por reconhecimento, mas pela intensidade de um prazer sádico. Dahmer afirmava sentir um enorme prazer em todas as atrocidades. Não vou citá-las aqui por serem realmente horríveis, mas a onda de prazer que ele sentia, para ele, justificava tudo o que ele fazia. E o que tudo isso se relaciona com a romantização doentia feita pelas pessoas? Muito provavelmente essas pessoas se identificam com esses sentimentos, sejam de reconhecimento, ainda que negativo, seja de ser falsamente querido para tapar um buraco emocional, seja para sentirem o maior prazer que conseguirem, ainda que isto custe vidas. Isso pode ser muito bem relacionado com o caso de Coringa e Arlequina e até o de Columbine. Mas reforço aqui, não estou dizendo que todas as pessoas que romantizam um psicopata canibal são psicopatas canibais também. Porém, em algum nível, essas pessoas têm falhas em ser empática, se importando apenas consigo mesma. Afinal, não se importa nem um pouco em homenagear alguém que cometeu tantas crueldades e causou tanta dor. Nem se importa com as vítimas e as famílias de vítimas que veem o vilão das suas histórias ser enaltecido, ser grandioso. Contanto que essas pessoas se divirtam com isso, para elas, nada mais importa. Bom, pessoal, esse vídeo foi mais sério, mas eu simplesmente não me aguentei em ver todas essas coisas e não expressar um pouquinho da minha preocupação com isso. Espero que tenham entendido o vídeo, que possam deixar o like, se inscrever no canal e que me prometam, sempre, tentarem ter empatia com todos à sua volta. Até a próxima viagem!